Olá, Teresópolis! Este é o programa da Ordem dos Advogados do Brasil. Meu nome é Nelson Filho e o programa é OAB em Foco. Vamos começar o programa de hoje com a nossa agenda cultural, com a participação da aluna da Unifeso, Aline. Aline, é um prazer tê-la aqui. O que você tem pra gente? Olá, Teresópolis. Bom, o que nós temos aqui são 4 concursos, todos para advogados. O primeiro concurso é da Engeprom, empresa gerencial de projetos navais. A remuneração é até R$ 2.200 e as inscrições vão até dia 11 de abril através do site www.espppconcursos.com.br. Também tem a Caixa Econômica Federal, remuneração até R$ 7.200 mais vantagens. As inscrições até 6 de abril através do site www.cesp.unb.br. A Dataprev, a remuneração até R$ 4.600. Inscrições até 6 de abril no site www.quadrix.com.br. E o Serpro, que a remuneração é até R$ 4.300 e as inscrições até dia 19 de abril no site www.cesp.unb.br. Além disso, nós temos os cursos que a ESA do Rio de Janeiro está oferecendo. Eles ocorrerão na OAB do Rio. São os cursos de Processo Civil Internacional, o início é dia 6 de abril, com a professora Priscila Pimentel. Deontologia Jurídica, o professor Rogério Borba, início dia 26 de abril. Direito Civil, Obrigações, professor Afonso Pernê Júnior, início dia 27 de abril. E Direito Educacional com o professor Rogério Borba, início dia 27 de abril. As informações para todos esses cursos são através do telefone 21 2272 2097 ou pelo e-mail esa@oabrj.org.br. Temos também, Nelson, um curso que vai ser oferecido na ESA da Barra da Tijuca. É um curso de prática forense. O início vai ser dia 7 de abril. O material vai ser fornecido pelos professores e as inscrições e informações são no telefone DDD 21 3388 5572 e 31501954, tá? E temos aí 2 seminários também oferecidos pela OAB-RJ, operações estruturadas no mercado imobiliário, dia 9 de abril, das 9h30 ao meio-dia. Informações DDD 21 2272 2054. E também o seminário As Mudanças na Lei do Inquilinato, dia 16 de abril, das 9 às 16 horas. E para a gente finalizar, temos estágios para estudantes de Direito. O Banco Santander está oferecendo vagas para os alunos do segundo ao penúltimo ano. As informações e as inscrições são através do site www.santander.com.br. A White Martins também está oferecendo estágios para os alunos do 7º período ou superiores. E as informações e inscrições também no site da empresa, www.whitemartins.com.br. A Vivo também está oferecendo estágio e não tem prazo de inscrição pré-determinado. Esse estágio é o ano inteiro, tá? Eles ficam com vagas abertas o ano inteiro. E a Caixa Econômica Federal, que está através do CIEE, oferecendo estágios, oportunidades de estágio para indígenas e estudantes de Direito. E fechando a nossa agenda, o lançamento do livro Clóvis B. Vilacqua, Um Senhor Brasileiro. Dia 15 de abril, das 18 às 20 horas, na Livraria da Travessa, na rua 7 de setembro, número 54, no Rio. As informações são através do DDD 21 3231 8015. Ótimo. Para você ver que você vê que a prática acaba levando à perfeição. Se não leva à perfeição, chega próximo. Por várias vezes eu já comentei, o programa OAB em Foco é uma realização da 13ª subseção Teresópolis, OAB, Ordem dos Advogados de Teresópolis, que hoje está sob a presidência do Dr. Jefferson de Faria Soares. E, na verdade, quem trabalha na apresentação e na produção, nós somos advogados e estudantes de direito, né? Então, não temos essa cancha do profissional de jornalismo e, com isso, nós estamos
tentando nos adaptar, criar um formato de um programa que seja interessante para você. E me parece que a agenda está começando a tomar um formato mais ágil, mais dinâmico, né? Eu gostei muito da participação da Aline de hoje e tenho certeza que em breve nós teremos um programa OAB em Foco bem diferenciado, bem legal para você. E continuando nessa busca pelo formato ideal, nós hoje vamos experimentar uma nova variedade. Seria isso? Uma variedade. Nós recebemos todo mês o jornal Tribuna do Advogado. E hoje eu conto aqui com a participação do Leon, também formado em Direito, que vai nos dizer as principais matérias da Tribuna, do nosso jornal Tribuna. Leon, é um prazer. O que você tem para a gente? O que a Tribuna está trazendo? OAB convoca a sociedade civil e militares para manifesto em defesa do direito à memória e à verdade. No dia 12 de abril, a instituição vai lançar uma campanha pela memória e pela verdade. Isso com a participação de líderes políticos e outras personalidades. Temos também uma promoção da OAB do Plano Nacional de Direitos Humanos, que tem a intenção de investigar violações cometidas durante o período do regime militar. Também abordar questões polêmicas como a descriminalização do aborto e também a estabilidade entre pessoas do mesmo sexo, entre homossexuais, que é uma coisa que está bem evidente em nossa sociedade. E outro também, Nelson, fala também do peticionamento eletrônico e o acesso à justiça. Essa questão do peticionamento eletrônico vem sendo aceita por um grupo e um outro grupo que está recusando de imediato, mas com certeza que isso vai evoluir para ser dessa forma futuramente. Leon, eu gostei, acho interessante a gente desenvolver esse trabalho. Hoje nós fizemos um teste, o Leon, na verdade, pensou 3 pontos principais do jornal. Em breve nós teremos esse quadro, o Leon vai comentar essas matérias, inclusive. Hoje foi um teste para a gente ver como fica esse formato, né, Leon? Sim. Eu gostei, achei interessante, acho que vai ser de utilidade para quem está nos assistindo. Devo lembrar também que um outro quadro que nós estamos pretendendo criar é um giro pelas subseções. Nós faremos um apanhado das realizações das subseções que circundam Teresópolis e culminaremos falando das realizações da 13ª subseção. Coisas que a atual presidência, a atual direção da subseção tem realizado para o advogado em Teresópolis. Esse é o nosso primeiro bloco. Voltaremos em seguida, no segundo bloco, com uma entrevista sobre quem cria leis municipais, estaduais e federais. Para isso, convidamos 2 ex-vereadores que vão justificar sua presença com o desenrolar do nosso debate. Fique com a gente, faremos um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com nossos entrevistados de hoje. Até já. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Hoje, aqui ao meu lado, contamos com a presença de 2 personalidades em Teresópolis, 2 ex-vereadores, a Margarete Rose e o Dr. Antônio Francisco. Algumas pessoas podem perguntar o que 2 políticos estão fazendo no programa OAB em Foco, já que o programa OAB em Foco é um programa voltado para o advogado em Teresópolis, para os alunos de direito e para a sociedade no modo geral, com a função de informar sobre a legislação. Então, o que 2 vereadores estariam fazendo, 2 ex-vereadores? A justificativa é simples. É comum um advogado ouvir da população a seguinte frase: de que adianta a polícia prender se o juiz solta? Bom, o juiz solta porque o juiz está preso ao texto da lei. Se a lei determina que solte, o juiz tem que soltar. Mas quem é que faz essa lei? É o juiz? É o advogado? É o promotor de justiça? Não. Quem faz a lei é o político. Político esse eleito por você, pelo povo. E existe, é fato, é real, a promoção de determinados grupos criminosos que patrocinam determinados nomes com o objetivo de eleger esse nome, torná-lo político, vereador, deputado, até senador, para que esse grupo, em nome de facções criminosas, tentem promulgar leis para beneficiá-los.
para evitar que o bandido seja preso. Então o programa OAB em Foco de hoje traz para você duas pessoas com experiência legislativa em nível municipal, criaram leis importantes para o nosso município, e eles vão nos dizer hoje as fases de processo, as fases processuais para a criação e promulgação de uma lei. Margarete, eu quero lhe agradecer imensamente a presença hoje. Na verdade, tem dois agradecimentos para fazer para a Margarete. Dois não, tem vários agradecimentos, mas dois importantes. O primeiro é pela presença dela aqui hoje. E o segundo é o seguinte. O doutor Antônio Francisco, ele, vereador, quem não conhece o doutor Antônio Francisco? Eu conhecia, mas não tinha contato pessoal. Eu passei a ter o contato pessoal graças a Margarete Rose, que me convidou para o programa dela. A Margarete é apresentadora do programa Aqui Entre Nós, com a irmã na TeleTV, e a Margarete de vez em quando me convida a participar do programa. E lá, num dia desses de programa, eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Antônio Francisco, que vou lhe falar, perde quem não é amigo desse homem. É uma pessoa maravilhosa, um homem do bem, a fala dele já te tranquiliza. Então, eu fico grato pela Margarete, por me aproximar de uma pessoa tão especial quanto o Antônio Francisco. Fico grato por estar aqui hoje, tá certo? Agradeço de coração. Ao doutor Antônio Francisco, já rasguei a seda suficiente aqui, né? Então, meus agradecimentos também. Então, Margarete, doutor Antônio, obrigado. É um prazer tê-los aqui. Olha, eu é que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui no programa OAB em Foco, que eu vejo, não é? Apesar de que fico meio enciumada, porque ele é do Aqui Entre Nós, mas tudo bem, né? E a gente se sente feliz também, Nelson, com todo carinho, porque na verdade parece que os políticos eles têm uma doença que pega, porque nem todas as pessoas gostam de estar ao lado de pessoas políticas, enganando-se que todos nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, todos nós somos seres políticos. Mas estamos aqui para discutir a questão da legislação, que para nós é um prazer. Obrigado e parabenizar os estúdios aqui da TV Diário, né? Excelente, uma equipe muito boa. Fiquei assim, bastante impressionada com todos vocês aqui. Parabéns. Obrigado. Doutor Antônio? Nelson, primeiro eu quero agradecer os elogios. Eu acho que eu não mereço tantos elogios, tá? Ele é pé de valsa também, dança bem. E dizer que eu me sinto muito bem aqui entre nós, né? Quer dizer, entre você e a Margarete. Você eu conheço há pouco tempo, mas passei a reconhecer e admirar o seu comportamento como advogado e como ser humano, né? Obrigado. E eu na vida política e na vida civil também, procuro sempre fazer as minhas ações, desenvolver minhas ações, no sentido realmente do bem. Porque eu acredito que nós estamos aqui na Terra não é para fazer o mal, é fazer o bem. Esteja aonde estivermos. Nós temos que procurar fazer o bem, nós podemos errar, nos confundir em alguma situação, mas que errar é do ser humano, e a grande capacidade que eu acho do ser humano é quando ele pode reconhecer o seu erro e voltar atrás, né? Mas eu na vida política procurei, a Margarete, somos companheiros, né? Antigos, né? E procuramos sempre legislar em prol do direito do cidadão, né? Isso que nos moveu e que nos move a continuar na vida política, não outro interesse que não seja este. Vale lembrar, eu até me furtei da apresentação, vou fazer agora na verdade, porque todo mundo conhece tanto o doutor Antônio Francisco quanto a Margarete. O doutor Antônio Francisco é médico em Teresópolis e se elegeu vereador, trabalhou aqui na nossa Câmara Municipal. A Margarete é multiuso, ela é presidente da PAI, né? É presidente da PAI, é presidente do Conselho de Assistência Social de Teresópolis, esteve em Brasília agora há pouco tempo representando Teresópolis, ex-vereadora de 3 mandatos e como eu falei, apresentadora do programa de TV Aqui Entre Nós no Canal 11, TeleTV. Tá certo? Então, a primeira pergunta, na verdade, é para os dois. Fiquem à vontade para responder. Qual o verdadeiro papel de um vereador? Posso começar? Pode. O papel primordial do vereador, seja ele de qualquer legislador, em que instância for, é principalmente
é a confecção de leis que sejam leis constitucionais, leis viáveis na sua aplicabilidade. Porque elaborar leis que, na verdade, são inviáveis, não tem nenhum sentido. Então, não tenho certeza, o primeiro papel do vereador é legislar a bem da população. E o segundo, também tão importante quanto o primeiro, é fiscalizar, né, as ações do Executivo Municipal. Seja ele do grupo de apoio ou não do Executivo, mas perpassa por essas duas ações, que eu considero duas ações assim, muitíssimo importantes, não é? Porque o vereador, através de uma legislação bem feita, ele consegue modificar e dar qualidade de vida ao povo de uma cidade. Certo. Margarete, na verdade, doutor Antônio Francisco, o texto constitucional prevê isso. O papel do vereador é legislar e fiscalizar essas leis na aplicação pelo Executivo. Mas é comum nós vermos o vereador atuando em outras áreas. Tá certo? Vamos falar primeiro do papel do vereador, para depois focar na legislação. Qual seja essa área? O vereador fica quase como um síndico de bairro, fiscalizando o bairro, fazendo pedidos para o prefeito, ou tem que calçar tal. A população já acostumou com isso. Doutor vereador, poxa, está precisando aqui calçar essa rua. Enquanto que, na verdade, o Executivo tem secretários que deveriam desempenhar essa função. Certeza. O que o senhor acha dessa função do vereador? É válida? É necessária? Certo. Nelson, primeiro é o seguinte, Margarete definiu muito bem Sim. a função do vereador, né? Mas eu quero acrescentar uns dados, assim, como é que o vereador, ou o deputado, ou seja qual for o legislador, ele vai começar um projeto de lei, né? No nosso caso do vereador, eu vejo o vereador como o encarregado pela população de andar pelas veredas. É o porta-voz, né? O senhor teve um projeto, o vereador vai à comunidade, uma coisa assim, não é isso? A Câmara mais perto de você. É a Câmara, né? Itinerante. Exatamente, a Câmara Itinerante. Muito que bom. O lema era Muito exatamente a Câmara mais perto, ou o vereador mais perto de você. Quando eu pensei em formatar esse projeto, eu pude observar que pouquíssima gente vai à Câmara. Por várias razões. Ele comparece à Câmara. É o horário, a falta de tempo, compromissos, né? Então, o que me ocorreu na época, eu conversei muito com os meus companheiros na época, inclusive a Margarete, assim, comecei a rascunhar o projeto, discutir e depois convenci os meus colegas a aprovar esse projeto de que a Câmara deveria sair do seu local fixo, né, da sua sede, já que o cidadão não ia à Câmara, a Câmara teria que ir ao cidadão para ele ver e ter a oportunidade de conhecer a Câmara por dentro, de ter um embate direto com o vereador, de apresentar suas reivindicações, seja elas pessoais ou coletivas, já que no funcionamento normal da Câmara ele não consegue ter esse acesso. Certo. Daí, na época, eu fizemos esse projeto, aprovamos de 24 mãos, na época eu falei, inclusive, agradeci pessoalmente a cada vereador, né, muito bom projeto. A aprovação desse projeto, que está em vigor. A Câmara hoje só não coloca ele em prática porque ou não quer, não tem tempo, ou não tem interesse. Eu só falei de 24 mãos porque eram 12 vereadores. Éramos 12, Então fizemos um projeto a 24 mãos. Um projeto jovem. Um projeto coletivo. Muito bom projeto, né? Muito bom. Mas a definição que a Margarete fez realmente foi perfeita. Porém, como é que se vai formatar, criar uma lei? Exatamente, o vereador tem que andar na cidade, ouvir, auscultar a população. Daí ele vê a necessidade de criar essa lei, ou esse projeto de lei inicialmente, né? Ele dá andamento, depois de ser analisado pela assessoria do vereador. Eu acho que o vereador tem que ter assessoria competente, claro, porque o vereador não é especialista em tudo. Ele pode ser, assim, ter um viés político, né? Desenvolver bem a ação política, mas a ação de formatar o projeto, ele não é obrigado a ter, mas é obrigado a ter
quem o cerca. Sim. Para isso existe assessoria, os cargos que compete ao vereador indicar. Para ele coloque pessoas ali que lhe ajudem a formatar. E como é que é esse processo de criação e promulgação da lei? Ele começa, então o senhor diz, começa visitando a comunidade e percebendo o problema da comunidade? Exatamente, auscultando a comunidade, quando eu digo comunidade, toda a cidade, não é só um local especificamente em si. Deixa eu pegar a Margarete só um minutinho, por favor, porque a Margarete representa um grupo significativo na cidade, não significativo em volume, mais significativo em importância social, vamos dizer assim, que é a APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, né, Margarete? Você, enquanto vereadora, quer dizer, você tinha um grupo, você representava um grupo especificamente, e a sua preocupação, imagino eu, se eu estiver errado, você me corrige, seria legislar de forma a tornar mais fácil a vida dessas pessoas. E você está coberto de razão, né? Até porque a gente, enquanto vereador, Nelson, as legislações que nós fazemos, né, nós fazemos em prol do povo. Então, muitas vezes fica assim, esta lei é minha. Eu costumo brincar que a lei não é de ninguém, a lei é para benefício do povo. E eu tive a participação, tive numa Câmara com 21 colegas, com 12, e eles sempre foram sensíveis às legislações que eu levava, não é? Grande conhecedora com humildade desta área em especial. Você tem um exemplo de uma lei específica? Tem. Diz aí pra gente. Não era, infelizmente, nosso amigo não estava lá nessa época para me dar apoio. A gratuidade do transporte para as pessoas portadoras de deficiência, sejam elas com deficiência física, mental, sensorial, com um acompanhante. Que está passando por um problema agora, então, né? veja bem, essa lei, eu me elegi a primeira vez em 1995, né? E então essa foi a minha primeira legislação. E já fui esbarrando com situações complicadoras, né? Junto aos proprietários da aviação. E foi assim, um embate político muito bom, que na verdade o povo saiu ganhando. Sim. Porque nós conseguimos, com a força do voto dos vereadores, fazer valer aquela lei. Mas, para fazer valer aquela lei, nós tivemos que recorrer e ter o auxílio do guardião da legislação, que foi o Ministério Público. Certo. Mas essa foi a minha primeira lei na época, né, como vereadora, e eu sei que ela ajuda muitas pessoas, né? E uma que também muitas pessoas passam e até dizem, nossa, não está legal, não está bom, são as rampas da calçada, né? Olha, gente, essas rampas na calçada, elas também foi uma legislação proposta por mim e aprovada por todos os colegas vereadores. Elas dão mais acessibilidade às pessoas, né? Inclusive também os carrinhos de bebê, né? Então, quer dizer, nós procuramos fazer legislações, né, que viessem atender a esse público, porque na época, em 1995, existia tudo no papel, a prática era muito difícil, as pessoas não davam muito valor, como dão hoje a um banheiro adaptado. Aonde você chegar e ver um banheiro adaptado é uma legislação que na época eu tive a oportunidade de escrever e de ter o apoio dos colegas vereadores e mudar o plano diretor da cidade para que os banheiros fossem todos adaptados, facilitando assim a locomoção. Outra que eu vou te falar também que eu acho sensacional, quando eu chego lá eu fico orgulhosa, né? É o cardápio em braille. Não é isso? Então, aquelas pessoas com deficiência visual ou visão subnormal têm dificuldades, né, na leitura. E eu fiz o projeto com apoio dos colegas, solicitando não, né, exigindo, obrigando que os estabelecimentos comerciais de nossa cidade tivessem cardápio em braille. Parece uma coisa tão simples, né, mas é tão bom, né, quando ele chega lá e consegue fazer essa leitura. Então, e uma outra que eu vou falar rapidamente, que o tempo está passando, que o vereador doutor Antônio Francisco me ajudou muito e que pouca gente sabe, às vezes eu vejo as pessoas falando, é a lei do horário, do tempo na fila. De espera no banco. De espera no banco. Essa legislação é minha. Olha, são 20 minutos, né? São 20 minutos. Tempo máximo. E eu não a compus sozinha. Eu compus esta legislação, tive a humildade, junto com os outros colegas, de chamar o sindicato dos bancários. Nós fizemos a legislação, foi aprovada e está aí, né? O tempo de espera na fila do banco
É uma legislação que nós fizemos também a 24 mãos, né? Que a gente entendia que era importante e, na verdade, ainda não está totalmente em prática. Então, para você ver a importância do vereador, só comentar essas 3 leis importantíssimas. Vamos trazer para o caso concreto. Você tem um problema na sociedade. Qual é a primeira lei que a Margarete comentou? A lei de passagem gratuita para deficientes físicos, pessoas com algum tipo de problema de locomoção e que precisa fazer um tratamento, às vezes, diário, né? Verdade. Então nós temos o primeiro problema. Essa pessoa precisa fazer o tratamento diário e precisa se locomover. Ela já tem a dificuldade física de se locomover e depois precisa dispor de uma quantia diária para chegar até o ponto de tratamento. Além disso, muitas dessas pessoas não conseguem ir sozinhas. Então elas precisam de acompanhantes. Então é a passagem dela, ida e volta, de 1 ou 2 ônibus para chegar em determinado local e mais o acompanhante. Qual o papel do vereador? A Margarete, representando um determinado setor da sociedade, que seria esse, do deficiente físico, elaborou um projeto de lei, não é isso, Margarete? Exatamente. Onde esse tipo de pessoa teria a sua passagem garantida, gratuita, a viagem até o local de tratamento, custeado pelo Estado, vamos dizer assim, porque na verdade o serviço de ônibus é uma concessão pública. Uma concessão pública. Então a aviação não está fazendo favor nenhum para a comunidade, né? Então a Margarete entrou com essa ideia, apresentou para os pares dela na Câmara de Vereadores e ela obteve êxito. Ótimo, foi criada a lei. Onde entra o advogado nesse momento? O advogado entra quando esse seu direito é violado. Perfeitamente. Se você, que é deficiente físico, não consegue ter esse direito garantido por lei, preservado, aí você já não precisa mais do vereador. Você precisa do advogado, que em fase judicial vai pegar aquela lei elaborada pelo vereador e vai fazer com que o Estado obrigue a concessionária do serviço público a cumprir aquela lei. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, as rampas, que Margarete bem falou, não servem só para o deficiente físico, não. Até pessoas com um pouco mais de idade, que não é deficiente físico, mas é debilitada pela idade, ela tem mais facilidade pela rampa de acesso à calçada. Então, outra lei perfeita. E a fila em banco, olha só, a fila em banco não atinge o deficiente. Não. Mas a Margarete provou que não é só vereadora de um determinado setor, é da sociedade. Esse é o papel do vereador. Ela criou uma lei, observe isso. Na verdade, a lei diz que você só pode ficar, no máximo, 20 minutos na fila de um banco. Olha o impacto que isso tem no banco. Nós tivemos o Bradesco com 5 bilhões de lucro no ano. Verdade. 5 bilhões. Verdade. E você chega lá, você tem 3 caixas para te atender. A função dessa lei é obrigar o banco a contratar mais pessoas, a gerar emprego, a disponibilizar caixas no banco para que você seja atendido mais rápido. Então o que acontece? Se você, que é usuário do sistema bancário, chega no banco e não se manifesta quando fica mais de 20 minutos numa fila de banco, você tornou a lei da Margarete, que se preocupou com esse ponto, uma lei que a gente diz assim, existe, mas não pegou. Né, Margarete? Com certeza. Então você tem que valorizar o trabalho do seu vereador também. Faça valer o seu direito. Ele chegou na fila do banco, passou mais de 20 minutos, chame a polícia militar, faça um registro de ocorrência. Tá certo? Não é isso, doutora? E é por aí. E hoje eu tenho bastante esperança, porque para colocar essa lei em prática, né, tem sido uma grande dificuldade. Já na minha época era muito difícil quando nós estávamos na Câmara, porque a gente começa a esbarrar com situações adversas e grandes situações que vêm de cima para baixo. Né? Mas eu tive muita ajuda do Sindicato dos Bancários e hoje nós temos o representante lá, que é o Cláudio Melo. Sim, né? Então, nós temos bastante esperança de que ele, como vereador e militante desta categoria, que ele faça realmente valer, porque o banco sofre várias sanções se ele não cumprir essa lei, viu? Então, é só fazer valer, né? Precisamos fazer um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com a continuação dessa entrevista com a Margarete Rose, doutor Antônio Francisco,
falando sobre criação de leis municipais. É um breve intervalo e voltamos já já. Fique com a gente. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco. Hoje, debatendo, conversando aqui com dois ex-vereadores sobre a criação da lei, a importância da lei municipal. Ao meu lado, doutor Antônio Francisco e Margarete Rose. Doutor Antônio, parece que o senhor queria complementar o bloco anterior? Eu queria comentar e fazer uma análise exatamente do papel do vereador, né, da função do vereador. Além de criar as leis, né, a preocupação do vereador é fazer uma legislação de modo que possa permitir o cidadão exercer o seu direito, cidadania. Sim. Porque aqueles que, vamos supor, que têm poder econômico, que têm informação, ele não vai precisar andar de cadeira de roda, ele vai andar de carro, ele não vai de ônibus, de ônibus, ele vai de carro. Mas isso é uma minoria em nosso país. Então a preocupação da vereadora Margarete Rose é muito justa, porque a grande população não conseguia ter acessibilidade, não conseguia gratuidade da passagem. Aquela pessoa que precisa exercer o direito tem um respaldo na lei para esse direito, para exercer esse direito. A pessoa que não quiser exercer o direito não precisa. Ele tem meios socioeconômicos para suprir, tá certo? Mas a preocupação dela é com a população menos favorecida, que é a grande maioria da nossa população. Mas vamos lá, vamos falar tecnicamente como surge uma lei. Então você tem lá a percepção de que um determinado grupo, de uma determinada parte da sociedade, precisa de uma norma legal, de uma lei, para garantir um determinado direito que está sendo lesado. Então, o primeiro passo seria a iniciativa, apresentar na Câmara Municipal o projeto de lei. O primeiro passo é ele, como se diz no popular, rascunhar o projeto, quer dizer, escrever inicialmente, né, e ver se o objetivo daquele projeto de lei, que futuramente se tornará lei, será atingido. O fim social da lei. O fim. Exatamente. Seria o termo fim social da lei. Depois disso, ele vai formatar, dentro dos moldes da legislação, com a preocupação de que ela não se confronte com a Constituição. E com a lei estadual. E Constituição federal, municipal e estadual. Ela pode ser complementar. Não é? Certo. Diante disso, ele formatou, ele dá entrada, apresenta esse projeto na Câmara, num dia de sessão normal, põe na pauta. Esse projeto é encaminhado às comissões, que irá analisar sobre os vários aspectos, né, dentro de um determinado prazo. E nesse período, o vereador tem a oportunidade de convencer não só os membros da comissão, como também os seus pares, no sentido de que vote favoravelmente aquele projeto de lei. Exato. Entendi. Então o vereador apresenta uma proposta de lei. Primeiro, ele encaminha para cada vereador aquele texto da lei, com certeza, dizendo, olha, eu pretendo... estou apresentando esse projeto de lei e você coloca em apreciação para os seus pares. Exato. Esse período eles têm oportunidade de discutir, inclusive, com a comissão. Então, aí além do vereador, são as comissões que vão analisar aquele texto legal. Perfeitamente. Aí, nesse meio tempo, o vereador que propôs essa lei entra em contato com os outros vereadores. No sentido de explicar a razão daquilo ali e convencê-los a votar favoravelmente. Tá certo. Exemplificando, muitas das vezes, Antônio Francisco trazia uma legislação, um projeto de lei para ser votado e já tinha conversado com os pares e não havia um entendimento. Ou, por exemplo, eu queria fazer uma emenda no projeto dele, né? Então, nós tínhamos essa preocupação ética de chegar até o autor do projeto e falar assim, Antônio Francisco, nesta legislação cabe uma emenda, dá para a gente compartilhar essa emenda. Então, muitas das vezes, a gente pedia suspensão dos trabalhos, íamos para o Salão Azul,
Não era para fazer futrica, não, era para discutir Exatamente. as emendas, aquele vereador que não tinha entendido aquele projeto de lei. Então a gente tinha essa preocupação, né, de que a coisa fosse constitucional. Porque fazer lei para botar iluminação no dedo de Deus não dá, né? É complicado, né? Aí fica difícil. E a emenda sempre no sentido de acrescer Exatamente. ao projeto alguma coisa importante. Entendi. Né, Por que a eu estou emenda. falando isso, doutor? Novamente, voltar à nossa conversa justificativa. Por que trazer 2 vereadores ao programa OAB em Foco? Em conversa com o presidente da subseção, doutor Jefferson de Faria Soares... Um abraço para ele, bem caloroso. Ele, inclusive, desculpa, eu conversei com ele hoje cedo, ele também pediu que passasse os agradecimentos. Vou até justificar, estou com um pouquinho de dificuldade de falar, gente. Eu estou fazendo tratamento dentário, está muito difícil para eu falar, então se minha dicção estiver um pouco ilegível, me perdoe. Vamos lá. A justificativa. Pode algum advogado imaginar o seguinte, mas para que precisa de 2 vereadores? Nós somos advogados, nós sabemos os trâmites de criação e promulgação de uma lei. Sim, eu tenho aqui em minhas mãos Orlando Almeida Seco, Introdução do Estudo de Direito, a gente aprende no primeiro período da faculdade, tá certo? Eu tenho aqui no capítulo 15, meu livro é um pouco antigo, mas eu imagino que seja a mesma coisa. Capítulo 15, Formação da Lei. E nós temos aqui, olha, iniciativa, que foi o que nós falamos. Da onde parte? Do legislador. A discussão, né? Discutir com seus pares a necessidade daquela lei. A votação, que é o terceiro passo. Então, o senhor discutir com seus amigos, com seus pares, a lei. Ela vai ao plenário para ser votada. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Aí ela foi votada. Existe a aprovação ou a rejeição dessa lei. Ela sendo aprovada, o próximo passo é Promulgação. vai para o executivo, Vai pro executivo, que o executivo, o prefeito, também tem poder de veto. Tem certeza. poder de veto. Aí existem 2 situações e o Antônio Francisco pode me ajudar bastante. Quando a lei parte do legislador, né, por exemplo, a gratuidade de transporte ou a própria lei da Câmara itinerante, ela passa pelo executivo, mas se ele veta, mas o legislador tem poder de derrubar o veto do prefeito. Certo. Entendeu? Agora, quando parte um projeto do prefeito para a Câmara, não é, nós podemos acrescentar emendas, fazer vetos e volta para o Executivo, que pode manter o veto ou desqualificar o veto ou atender a solicitação da Câmara. Então, democracia pura, é diálogo, é muita conversação. Daí, discussão. a independência dos poderes. O Está aí, executivo né? está aí nessa mostra, nesse Mas exemplo. existe um problema sério aí. E minha função aqui é, na verdade, tentar entender o que o telespectador do outro lado está pensando e trazer aqui um pouco de pimenta, eu já usei esse termo. Advogado Doutor, do diabo. Olha só, vou fazer uma pergunta, eu sei a resposta Claro. nesse sentido, mas vereador ganha alguma coisa extra por fazer lei? Não, Não em ganha. absoluto. Não ganha. Ele Legislar- ganha o reconhecimento da população quando ele faz uma boa lei. Sim. Mas aí, olha só, vamos ver esse processo de criação, elaboração e promulgação da lei. Vamos imaginar o vereador mal intencionado. Eu quero saber se existe a possibilidade de criar uma lei, manda para o executivo, dificultando o trabalho do Do prefeito, próprio Executivo. para que o executivo, na necessidade de não ver aquela lei promulgada, né, crie-se uma oportunidade de negociar com o executivo alguma vantagem específica É o que a para gente vereador. chama de moeda de troca, né? É. Nos bastidores. Na verdade, Nelson, em todo grupo social existe o bom e o ruim. Com O bom e o certeza. mal. Na verdade, as pessoas que são do bem, né, que têm o ideário político, né, ele se obriga, quando é eleito por alguma função, de procurar fazer o bem. Essas pessoas que estão querendo fazer exatamente essa negociata, função errada, na verdade, eles são reconhecidos e são isolados. São isolados. A população percebe. Não só os vereadores, mas eu particularmente, Margarete sabe disso, discordei, mas de muita coisa lá e fui
é motivo de crítica de eu achar que ele é bobo. Não é? Verdade. Achar que eu era Então me bobo. explica uma coisa. Antônio Freitas é bobo. Não sou bobo, não. É que eu respeito os direitos dos outros. Verdade. Tá. Né? Então me explica uma coisa, maturidade política da minha parte, vamos dizer assim. É impressionante como um vereador bem intencionado tem muito mais dificuldade de se reeleger do que aquele que foi movido por uma série de falcatruas. Moeda de troca. Moeda de troca. Então o povo que está mal orientado. Na verdade, o povo falta, se favorece dessas... Eu já disse, falei em outro programa, que falta ao nosso povo educação política. Eu vi o seu comentário. Educação política, política. porque na medida que é esclarecido ao povo, né, aquela moeda que ele recebe em troca do voto, que aquilo é por pouco tempo, não vai mudar a sua vida, né? Ele certeza. perde o direito, perde a oportunidade, na verdade, de requerer outros direitos que ele tem, aquela pessoa que foi São muito eleita. maiores do Muito que maiores. um simples moeda de O troca. Tribunal Eleitoral, inclusive, tinha uma fotografia de R$50. Não troque seu voto, e parecia uma nota de R$50. Eu usava esse exemplo na educação política que eu fazia durante a minha campanha, com Margarete também, e fazia uma conta simples para qualquer cidadão entender. Se você recebe R$50 para votar numa pessoa, você está recebendo R$50 para colocar esta pessoa durante 48 meses numa função de vereador. Se você dividir R$50 por 48, é como se ele estivesse pagando todo mês R$1 a você. R$1, em conta redonda, R$1. Um cafezinho. Para ele ocupar aquela função de vereador, Isso aí. livre da sua interferência. Aí eu perguntava à pessoa no final dessas contas, será que a sua dignidade, a sua moral, vale R$1 que dá para comprar o que hoje? Um cafezinho, talvez? A sua moral vale isso, a sua dignidade? Posso fazer um contraponto? Claro, deve fazer. Então eu usava isso no sentido de alertar as pessoas para não vender o seu voto. E da mesma forma, quando o vereador é eleito pelo povo, porque o vereador é o legítimo representante do povo. Sim. O povo elege o vereador, né, na esperança e na certeza de que ele vai ajudar a população. Então, da mesma forma que a gente faz essa educação política, nós temos também a grande responsabilidade como legislador de honrar o voto daquelas pessoas que confiaram em nós. Porque você, quando entra na Câmara, você deixa de ser vereador de 1000 pessoas, você passa a ser vereador de uma grande cidade, não é? Você se importa com a sua cidade. Então a responsabilidade é muito grande, porque da mesma forma que o mau vereador ou o mau legislador convence o eleitor por R$50, pode também chegar uma pessoa tentando convencer os vereadores, não é, de outras formas não lícitas. Então, há de se ter muita postura, há de se ter convencimento e há de se ter muito caráter para se manter, né, naquela posição que é a representação maior do povo. Então, desta forma, por isso que nós aqui e outros colegas que nós citamos, foram excelentes colegas, né, nós éramos citados de bobos ou às vezes éramos os do contra, mas não, era uma Câmara realmente, né, que a gente atuava, discutia, e essa responsabilidade de representatividade do povo é uma grande responsabilidade. Não dá para você chegar lá e brincar de ser vereador, né? Então podemos concluir com isso que tem um ditado que diz, o povo tem um governo que merece, né? Mas vamos imaginar o seguinte, os problemas que nós sofremos hoje, na verdade, são frutos das ações que nós tivemos no passado. Com certeza. Não é verdade? Então, olha só a importância, como começa esse ciclo na nossa vida. Chega a eleição. Algumas pessoas colocam seus nomes à apreciação da população, dizendo, sou candidato a vereador. Uhum. Essa população, nesse momento, tem o poder de elegê-lo ou de rejeitar o seu nome como vereador. Tá. Aí, quais os meios que são usados para convencer o eleitor
a votar naquela pessoa? Bom, a gente diz que é muito mais fácil tomar uma atitude para o mal do que para o bem. Dá muito. Porque o bem exige sacrifícios. É você se policiar, é você se deter numa situação até de prazer, mas aquela situação que é prejudicial, e você ter a força, a coragem necessária para dizer não. É prazerosa, mas não é correta. Já o mal, tudo no mal é fácil. Você pecar é uma maravilha. Então o que acontece? O eleitor, ele tem nesse momento a possibilidade de escolher. Qual o critério que ele escolhe? Bom, o poder financeiro que o Tribunal Eleitoral tenta combater, Tenta coibir, mas é difícil. mas é muito difícil, é o poder com maior pressão frente a determinado grupo de eleitor. Não são todos. Existe o eleitor com voto consciente. Aí o eleitor vai e escolhe um determinado candidato comprometido com grupos, que nós já falamos, grupos criminosos. Essas pessoas entram, assumem o poder, criam leis que têm critérios duvidosos, vamos dizer assim. E favorecimento mesmo explícito daquele grupo que ele pertence. Né? Até nesse ponto, nós não vemos a participação do advogado, a participação direta. Não é isso? Nós temos o povo elegendo representantes do povo, para que esses representantes do povo criem leis, a gente chama no direito, normas jurídicas, normas de convivência, regras de convivência, para que aquela sociedade seja regida por essas leis. Essa lei violada, aí você precisa do técnico judiciário, como já dissemos no bloco anterior. Correto? Já dissemos. Aí eu tenho outra pergunta para fazer, doutor e Margarete. Nós já sabemos que o legislador, o vereador, o deputado e o senador, vereador, deputado e senador, são as pessoas legitimadas pela própria lei para criar leis. Vemos que de uma forma transversa, o representante do executivo, prefeito, governador e próprio presidente, também possui uma possibilidade de legislar desde, é um pouco mais complicada, ouvida a Câmara. Ouvida a Câmara Municipal. Municipal, federal, estadual e federal. Aí vem a pergunta. E o povo, uma pessoa comum, tem alguma forma dessa pessoa legislar, de criar uma lei, de propor uma lei? Por exemplo, o povo, alguém do povo quer ir lá na Câmara Municipal e olha, eu tenho essa ideia de lei. Ele pode? Essa aqui pode dar um exemplo. A Margarete pode dar um exemplo prático, que ela, antes de ser vereadora, né, realmente... Ela já legislava? Fez uma emenda à Constituição. Vamos lá, Margarete. Não, foi mais ou menos assim, né? De que forma a gente pode, enquanto cidadão, né, fiscalizar o trabalho do vereador. E isso aí é fundamental que aconteça, né? Ele tem que fiscalizar. Hoje as televisões, graças a Deus, né, a imprensa está aí e ela tem fomentado isso bastante. Então você já fica atento na postura do seu vereador ou da Câmara. Bom, e você tem as emendas que são chamadas emendas populares. Eu vou dar um exemplo, né? Que eu acho até absurdo, viu? Ai, Jesus. A votação para que não tenhamos políticos com ficha suja, né? Você veja bem a que ponto chega um brasileiro bem intencionado, né? Coleta não sei quantas milhões de assinaturas e ainda não está adquirido esse direito, né? Para que o candidato tenha pelo menos ficha limpa. Um absurdo. Mas na época, né, de alterações das legislações, eu tive a oportunidade, antes de me candidatar a vereadora, de junto a um grupo de parlamentares, né, imbuídos dos mesmos ideais que eu, e aqui eu gostaria de destacar o doutor Jorge Ferradeira, que foi a pessoa que me estendeu a mão, né, que me ajudou muito a fazer a legislação. Nós aprovamos na Lei Orgânica do município de Teresópolis, né, através do estudo e do acompanhamento de um vereador que teve a dignidade e a vontade de levar o anseio da população para a Câmara.
nós aprovamos alguns artigos, incisos, parágrafos, né, que são de amparo de direitos das pessoas com deficiência. Mas, se não tivéssemos um vereador imbuído deste ideal, com certeza tudo que eu estava fazendo ficaria engavetado, né? Entendi. Então, eu fiz desta maneira, a partir para as emendas populares, e depois eu busquei um vereador, né, que comungasse dos ideais, né, que eu tinha, e encontrei na pessoa do Jorge Ferradeira esta pessoa. Passei para ele as minhas ideias, ele transformou em projetos de lei e hoje estão na lei orgânica do nosso município e ninguém pode mexer. São 17 amparos, né, que nós fizemos na época, inclusive um que deu muita dor de cabeça, que é o ônibus adaptado. A exigência do ônibus adaptado em Teresópolis, né, está nessa legislação e nós tivemos a oportunidade de fazer ver esse artigo da lei orgânica sendo cumprido quando colocaram um ônibus adaptado em Teresópolis. Hoje nós temos mais um pouquinho, né? Eu preciso fazer um pequeno intervalo. Antes de fazer esse intervalo, só vou fazer um comentário aqui, porque essas perguntas que eu faço, na verdade, eu tento mostrar a importância do advogado. E vou te citar um exemplo rápido, que eu preciso fazer um intervalo comercial e voltar com o último bloco, considerações finais. Para você ver, Margarete, a pergunta que eu fiz, se um povo pode entrar com um projeto de lei. É um fato real, não vou citar nomes, que eu agi como advogado nesse caso, mas nós tivemos aqui em Teresópolis uma empresa que cometeu um sério erro. Os proprietários dessa empresa criaram a empresa, investiram, montaram essa empresa e não fizeram a busca prévia, o Código de Zoneamento do município. Quando eles entraram com o pedido de alvará, bateu numa lei municipal que dizia que aquele tipo de empresa não poderia ser fixada a menos de 500 metros de posto de gasolina. É um colégio, tá certo? E os empresários já tinham feito um grande investimento montando essa estrutura em Teresópolis. Procuraram um advogado. No direito, nós chamamos isso de lide temerária. O que é uma lide temerária? Meu Deus, se existe uma lei prevendo esse caso concreto, a lei é clara, não pode haver estabelecimento de ensino a menos de 500 metros de posto de gasolina. O empresário cometeu um erro de, antes de construir, ele deveria ir na Secretaria de Planejamento do município, pegar a legislação do Código de Zoneamento, porque não é em todo lugar que você pode construir qualquer coisa, não. Existem áreas de comércio, existem áreas residenciais. Isso é o vereador que faz o planejamento, ele vota na Câmara Municipal o que pode ser construído em cada setor do município. Se ele tivesse feito essa busca prévia, que a gente chama, ele teria descoberto que naquela região ele não poderia construir o colégio dele e teria evitado esse problema. Bom, ele contatou o advogado, no caso, eu. Como eu vou fazer a defesa desse cliente se me contrapondo a uma lei? Óbvio que o juiz vai me negar. Vai dizer, Nelson, tem a lei, seu cliente e a lei é clara. Errou, a lei é clara. E como nós, advogados, devemos agir? É aí que eu digo, amigos, o conhecimento é a grande arma do profissional. Nós conseguimos resolver o problema desse nosso cliente. Sabe como foi que nós agimos? Ao invés de procurar o juiz, eu procurei o vereador. E levei um ano, doutor, mas consegui convencer a Câmara Municipal de que aquela lei era muito... A alteração não ia trazer prejuízo nenhum. Não ia trazer prejuízo nenhum, me lembro perfeitamente. E hoje, se você for na Câmara Municipal, você vai ver que a lei foi alterada. Foi alterada. Tá certo? O meu cliente foi beneficiado. E outros foram beneficiados. Hoje nós temos aí colégios, universidades à distância, perto de posto de gasolina, porque, na verdade, até uma explosão não alcançaria aquele estabelecimento. Era uma lei caduca, que a gente chama, exatamente, né? Caduca, né? Então, a importância, vou ratificar, a importância de termos 2 ex-vereadores, 2 políticos, 2 pessoas de grande importância na sociedade, dentro de um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, é mostrar para você, advogado, principalmente que está começando a carreira agora, que o nosso instrumento é a lei. O fórum, às vezes, é a última etapa do nosso trabalho. Primeiro nós temos a conciliação, o advogado futuro é o conciliador. É aquele que antes de penetrar uma ação, antes de tumultuar o fórum, ele chama as partes, ele entra em contato com o advogado da outra parte, ele tenta achar um meio termo
para resolver aquele problema de uma forma, é um mediador. Esse é o advogado do futuro. Preste atenção a isso. Faremos um pequeno intervalo comercial, voltaremos em seguida com nossas considerações finais. É rapidinho, fique com a gente. Estamos de volta com o último bloco do programa de hoje. Novamente, resumindo, hoje estamos falando sobre a criação de lei e da importância do político nesse processo, porque é ele quem cria essa lei que nós advogados trabalhamos. Margarete, agradecer imensamente novamente a sua participação, doutor Antônio Francisco. Vou passar a palavra para vocês, para as considerações finais, se quiser acrescentar mais alguma coisa ao tema, se ficou alguma coisa de fora. E já deixo aqui registrado o convite para que no futuro vocês voltem, porque com certeza nós temos muito que conversar ainda, tá certo? Então, primeiro as damas, Margarete. Primeiro as damas, né? Olha, fiquei feliz, viu, com as damas. Olha, primeiramente agradecer a você, a OAB e a TV Diário, né, que está nos recebendo assim, de portas abertas, né? E dizer para você, cidadão teresopolitano, né, de que a pessoa que realmente, né, tem compromisso com a cidade, ela continua seu trabalho independente do cargo que ocupa. Mas, na verdade, Nelsinho, né, e Antônio Francisco sabe tão bem quanto eu, de que o vereador ele tem condições, através de uma lei concisa, de uma lei explícita, de abrirem portas, né, para que as pessoas como um todo, que não serão nem dois, né, você tem que legislar para a coletividade, esse é o meu pensamento, tá? O vereador não pode beneficiar dois, ele tem que beneficiar a população de Teresópolis, uma parte de um segmento, né? Então, o que eu deixo para vocês é o seguinte, é óbvio que nós estivemos na Câmara juntos em vários momentos, tivemos muitos embates, ando na minha cidade de cabeça erguida e adoro, amo minha cidade, não fale mal de Teresópolis que eu fico muito chateada. Sou aguerrida, tenho uma personalidade bastante forte, né? Até porque no mundo da política, né, você tem que fazer valer os seus direitos, né, e da representação que lhe foi outorgada, né? Mas, de qualquer forma, a minha orientação ao povo da cidade, aqueles que estão atentos, né, à OAB, a esse programa da OAB, que vocês cobrem, participem. Você tem o direito de chegar na Câmara Municipal e falar, eu quero a legislação que fala do benefício para isso, para aquilo. Eu quero a legislação que diz que minha rua está asfaltada, mas não está asfaltada. Você tem esse direito, então você tem que legislar também pela sua comunidade, né? Então, cobre. Não precisa só cobrar do colega, do vereador, do seu vereador. Você pode ir à Câmara. A Câmara é uma casa legítima do povo da cidade. Então, faça isso. Vá até lá, porque eu continuo indo na maior naturalidade. E perder é democrático, assim como ganhar é democrático. No jogo da política, só existem dois caminhos, né? Ou você ganha ou você perde. E o fato de nós hoje não estarmos na Câmara não quer dizer que nós deixamos de ser teresopolitanos e não deixamos de amar e lutar por essa cidade. E eu continuo trabalhando, lutando, assim como Antônio Francisco e outros colegas, né? A gente continua lutando. E agradecer mais uma vez a você, dizer que o programa tem sido assim, muito esclarecedor mesmo, né, para a população. Eu assisto todas as vezes que tenho oportunidade, estou ali ligadinha contigo, porque a gente precisa disso, né? E mais do que nunca, né? O representante legal da população, ele tem que ter humildade de buscar as pessoas que possam ajudá-lo na composição legítima de uma lei. Para que não faça e não redija uma lei que fique no papel. Já chegam as que existem e que não saem. Imagine aquelas que nem podem sair do papel. Então, é isso, né? Nós não estamos mais na era da pedra. Século XXI, minha gente. Vamos acordar e vamos cobrar. Temos que cobrar sim. E eu continuo cobrando, mesmo não estando sentada naquela casa. Infelizmente não tem nenhuma mulher lá, né? Saíram todas, mas foi o povo que escolheu, o povo que determina.
mas nós somos povo, nós somos a autoridade maior desse meio todo, é a sociedade. Então cobrem mesmo, tá? Porque a necessidade de Teresópolis só vai caminhar se nós tivermos essa consciência política de cobrar dos nossos governantes, né, o caminho correto. E agradecer ao Antônio Francisco e dizer para vocês que eu tenho assim, uma apreciação por ele muito grande, né? Não só por ele, como outros colegas que tivemos a oportunidade de legislar juntos, mas o Antônio Francisco era um par perfeito, entre aspas, Norminha, por favor, tá? Porque nós legislávamos, né, um com o outro, a gente tirava as dúvidas, né, ligava para procuradores, ligava para advogados, com esta preocupação. Então, é um homem de bem, é um homem que representou a nossa cidade com muita dignidade. Eu sou fanzoca dele, tá? Antes de passar a palavra, eu acho que eu voto nele, viu? Antes de passar a palavra para o Antônio Francisco, eu vou até fugir um pouco da formalidade do programa OAB em Foco. Eu tô achando estranho aqui, você devia mandar um abraço para uma outra pessoa que você, toda vez você comenda esse vereador, eu não vou citar o nome, quero ver se você... Cabeça branca. Pronto. Amorim, cabeça branca. Semana cumprimentado, Amorim, um abraço. É sensacional, foram pessoas sensacionais, legisladores de primeiro quilate, viu? Primeiro quilate. Margarete sempre comendo o doutor Amorim, quer dizer, é um outro caso de amor, né, Margarete? É um outro caso de amor, né? A Vilma, por favor, não fique com ciúmes, viu? Elas não têm, não, nós somos todos colegas ali e frequentamos, assim, uma casa do outro quando podemos. Dá para ver que são amigos mesmo. Doutor Antônio. Ô Nelson, primeiro eu quero dizer da satisfação de vir aqui no OAB em Foco, né? Através da sua batuta, né? Como se diz, né? Do seu encaminhamento no programa, realmente. Parabenizar pelo teor da discussão do programa, que eu assisto realmente sempre. Obrigado, doutor. Eu penso que esse programa não é só para advogado, é para a população em termos geral, é esclarecedor quanto que se discute aqui, e dizer o seguinte: está se aproximando as eleições. É preciso que o povo, né, que empresta o seu voto, que vai dar a procuração para eleger aquela pessoa, que analise aquelas pessoas que se propõem a ser candidatos. Analise quanto a sua vida pregressa, quanto o seu comportamento, se ele já tem mandato, o que ele produziu de mandato, o que ele foi capaz de produzir, tanto a nível estadual, como é o nosso caso, quanto a nível municipal, quando chegar às eleições municipais. Porque só assim nós podemos provocar mudanças e eleger quem nos possa dar retorno no sentido de produzir uma boa legislação e elevar o nome da nossa cidade. Isso que é importante. E ter Jesus no coração e Teresópolis sempre na cabeça. Amém. Muito obrigado. Amém. É bom mesmo. Eu realmente tenho que agradecer muito. Como eu falei, agradeço a Margarete por ter me aproximado do doutor Antônio Francisco. Como eu falei, a gente já conhece, era vereador, é médico, a gente sabe quem é. Mas eu não tinha um convívio e realmente é uma pessoa admirável, uma pessoa do bem. A Margarete tem me convidado sempre para o programa dela. É outra pessoa que eu aprendi a gostar realmente, admirar. Que é uma loira fora de série. Loira de nascença, né? Sério. Assiste o programa da Margarete, ela vai te explicar por que loira usa o ferro, né? Quando entra na internet. Que é para passar o e-mail, não é isso, Margarete? Os e-mails estão assim, de coisa de loura, menino. O Bruno riu, não sabe não porque que loura, quando liga o computador, liga com o ferro na mão? Para passar o e-mail, menino, você é bobo. Esse foi um momento do programa Margarete. Assista, Canal 11, TVT lá, toda quarta-feira, Margarete Rose levando convidados especiais lá no programa dela, fazendo um brilhante trabalho. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns debates lá e realmente é bastante instrutivo. Vou comentar aqui da importância de um projeto que o Sincomércio, a OAB, a CDL e a SEAT estão para desenvolver, que é chamar a atenção do Teresopolitano para prestigiar o candidato de Teresópolis, para priorizar, votar em candidato agora na próxima eleição, candidato de Teresópolis. E vou terminar o programa de hoje fugindo um pouco da formalidade da instituição OAB em Foco, tá certo? Eu peço desculpas aos meus amigos advogados,
Porque a OAB, eu já falei, não é o programa do Nelson, é o programa da instituição, Ordem dos Advogados do Brasil. Então requer uma certa formalidade, uso contínuo do terno, porque eu não estou aqui falando do Nelson, eu estou neste momento representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas eu vou pedir licença a você, amigo advogado, para ilustrar, terminar o final do nosso programa com uma historinha para ilustrar a importância da participação ativa de cada um de nós em nossa comunidade. É uma historinha de criança, tá certo, Margarete? As histórias são ótimas. Eu acho que falar assim por metáfora é bastante educativo. Conta a história, na verdade, eu já tentei contar essa história aqui uma vez, mas vou terminar o programa de hoje contando essa história. Conta a história, na verdade, de uma fazenda onde viviam alguns animais. Nessa fazenda vivia um boi, um porco, um leitão, uma galinha e um pequeno ratinho. Esse ratinho, o porco, o boi e a galinha eram alimentados pelo dono da fazenda. Mas o ratinho não. Ninguém alimenta o ratinho. Esse ratinho era obrigado a entrar na casa para buscar alimento próprio. E o dono da fazenda, né, incomodado com aquela visita constante. Um belo dia o ratinho vê chegar na fazenda um pacote. E o ratinho percebe que era uma ratoeira. Ele fica apavorado. Vai ao celeiro, ao estábulo, e pede ajuda aos outros animais. Primeiro a dona Galinha. Dona Galinha, pelo amor de Deus, me ajuda. O que houve, seu ratinho? O dono da fazenda comprou uma ratoeira. E a galinha, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou uma galinha, não sou um rato. Isso não é problema meu. Mas me ajuda. Não tem nada a ver, isso é problema seu, se vira. O rato desesperado foi procurar ajuda no leitão. Seu leitão, pelo amor de Deus, me ajuda. O que houve, seu ratinho? O dono da fazenda comprou uma ratoeira. E o leitão, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou um leitão, não tem problema nenhum com a ratoeira. Mas seu leitão, não, nós somos amigos. Não, isso não é problema seu. Não me mete nessa confusão. O rato desesperado vai procurar ajuda ao boi. No boi. Seu boi, pelo amor de Deus, me ajuda, por favor. O que houve, sabe? O dono da fazenda comprou uma ratoeira. O que eu tenho a ver com isso? Isso é problema seu, meu amigo. Se vira. Ótimo. Ninguém quis ajudar o rato. A noite chegou. Os animais dormindo lá no estábulo, escutam um barulho. Pá! A ratoeira desarmou. E pensaram, lá se foi o ratinho. No dia seguinte, a dona da fazenda foi pegar a ratoeira, que ela tinha posto atrás da geladeira. Só que, de fato, quem tinha sido preso pela ratoeira não tinha sido o rato, tinha sido uma cobra. A cauda da cobra tinha ficado presa. Quando a dona da fazenda levou a mão na ratoeira, a cobra picou a dona da fazenda. Chama-se o médico, vem todo mundo em socorro da dona da fazenda, o médico faz aqueles procedimentos e a dona da fazenda tem que ficar em repouso. O que o dono da fazenda faz para alimentar a esposa? Matem a galinha e façam uma canja para minha esposa. Foram lá sacrificar a galinha. Fizeram a canja para a dona. Ótimo! Chega no final de semana, a família vem visitar a dona da fazenda. Opa, precisamos receber bem os nossos amigos. Vamos matar o leitão e oferecerem almoço de domingo. E assim morreu o leitão. A dona da fazenda se recupera. A felicidade do dono da fazenda era tão grande que ele convida toda a comunidade ao entorno da fazenda e promove o quê? Um churrasco. Matem o boi, vamos fazer um churrasco. No final da história, o único sobrevivente foi o ratinho. E aqueles que se recusaram a comungar, a participar do problema que o ratinho enfrentava, sucumbiram frente ao problema que antes parecia não ser deles. Então, nossa omissão, muitas vezes, acaba voltando para nós mesmos. Não se omita. Participe da vida da sua comunidade, seja atuante, visite a Câmara Legislativa, escolha bem o seu candidato, porque nós somos fruto do meio em que vivemos. Eu sou o Nelson Filho, este é o programa OAB em Foco. Até o próximo programa.